Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro, e o Ibovespa iniciou a semana com uma forte desvalorização para o nosso mercado, queda de 2,62%. Pessoal, dá só uma olhada aqui no fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles compraram o mercado à vista e venderam o nosso Ibovespa futuro. No ambiente do dólar futuro, eles terminaram o dia de hoje com o ambiente comprador. Agora vamos dar uma olhada no intradiário do pregão de hoje, como é que eles se comportaram no nosso mercado. Olha a expertise por parte deles, pessoal. Eles começaram o nosso mercado futuro numa ponta que vendedora na primeira hora. Na segunda hora, eles zeraram toda essa movimentação de venda que eles tiveram na primeira hora. E depois o que? Eles começaram uma ponta compradora entre 11 e meio-dia. Só que com a abertura do mercado americano, o que eles começaram a fazer, pessoal? Começaram a reduzir ponta compradora e depois o que? Engataram uma ponta vendedora para o nosso mercado. E foram assim até o final do pregão de hoje, segurando a movimentação dos preços. E por que a gente comenta com vocês aqui no canal sobre a expertise por parte deles? Se vocês verificarem, eles foram no mercado à vista, numa ponta vendedora, até 1 hora da tarde. E depois que eles estavam o quê? Diminuindo ponta compradora no nosso mercado futuro, eles começaram a inverter o quê? Essas posições do mercado à vista. Ou seja, como o mercado à vista não tem vencimento para os ativos que são adquiridos, eles aproveitaram essa queda, principalmente aí nessa segunda metade do pregão de hoje, para colocar alguma coisa nas suas respectivas carteiras. É isso que a gente comenta com vocês. O mercado futuro tem um prazo mais curto, só que o mercado à vista não tem vencimento. Por que a gente comenta isso, pessoal? Vamos mudar até um pouco a ordem do nosso vídeo. Olha aqui como é que eles atuaram nos nossos ativos. Como carro-chefe de compras, as ações preferenciais de Vale. Inclusive o ativo aí com uma forte desvalorização no pregão de hoje. E como carro-chefe de vendas, nas ações preferenciais também, só que de Petrobras. E para quem está acompanhando o nosso canal e esse ambiente de fluxo nas duas companhias, está careca de saber. Como é que eles fecharam a semana passada, pessoal? Ponta compradora em Vale e o ativo com forte movimentação positiva. E ponta vendedora em Petrobras e o ativo com uma desvalorização no nosso mercado. E na semana passada a gente teve o quê? Uma semana de valorização para o Ibovespa. Então, esse ambiente foi refletido até o quê? Até no mercado de opções. Como no Petrobras eles estão fazendo lucros com relação a essa movimentação vendedora no mercado à vista, eles também fizeram lucros no mercado de opções. E no caso de Vale, o que eles fizeram? Eles compraram no à vista, ok. Só que eles o quê? Garantiram essas compras com o quê? Com vendas no mercado de opções. Ambiente vendedor de calls e comprador de puts, ou seja, estão o quê? Com ambiente vendedor nas duas pontas. E se vocês perceberem o quê? Um ambiente também lucrativo por parte deles no mercado de opções. E se a gente verificar, pessoal, para os ativos que eles compraram hoje, eles tiveram o quê? Variação negativa de 1,95, ou seja, perderam dinheiro, ok, mas dá uma olhada aqui no ambiente dos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, variação média negativa de 2,92, conseguiram o que? Fazer dinheiro no nosso mercado à vista. É isso que é expertise do fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado, e a gente poder ter isso durante o pregão em tempo real é muito legal, pessoal. Por isso que eu comento com vocês, se vocês tiverem interesse de pegar mais a fundo o mercado financeiro e fazer um treinamento conosco, aprendendo a ter isso na sua própria máquina, fique à vontade, entre em contato conosco que eu te respondo para que você realmente se habilite a operar o mercado de uma forma profissional. Bom, se a gente verificar aqui aquele ambiente de contratos do Ibovespa e dólar futuro no pregão de hoje, pessoal, dá só uma olhada como é que eles se comportaram no dia de hoje. Para o Ibovespa futuro, pessoal, eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro de 450 pontos em relação ao preço médio. Isso deu um pouco mais de 1.400.000 pontos. Lembrando que até 1 hora da tarde eles estavam o quê? Com o ambiente praticamente o quê? Perdedor. Porque o que eles ganharam na primeira hora, eles simplesmente o quê? Recompraram tudo na segunda hora do pregão de hoje. E depois o quê? Ponta vendedora intensa durante todo o pregão. Para gente que opera o mercado futuro, isso aí é fantástico. É um excelente termômetro para vocês que querem realmente encarar o mercado financeiro de uma forma bem séria em relação a essa movimentação do fluxo. Bom, e no dólar, pessoal, o ambiente ficou o quê? Praticamente durante todo o pregão de uma ponta compradora por parte deles. E a moeda americana o quê? Basicamente o ambiente vendedor. Então alguma coisa está errada. Por quê? Porque o índice caindo, a moeda americana tinha que subir. Pessoal, não caiam nessa. Vocês que estão acompanhando o nosso canal há mais tempo,
o que eles estão fazendo para os contratos futuros do dólar? Dá só uma olhada. Eles estão o quê? Numa ponta vendedora já há vários pregões. Inclusive no pregão de sexta-feira a gente comentou com vocês que eles venderam a rodo. A moeda americana já tinha feito uma nova mínima para o contrato. E no pregão de hoje eles aproveitaram para quê? Para colocar alguma coisa no bolso. Porque basicamente foi o último pregão de liquidez para esse atual contrato do dólar. Amanhã a gente já tem o quê? A negociação do dólar novo, que seria o dólar H. E esse contrato G do dólar praticamente vai terminar a sua liquidez no pregão de amanhã. E eles vão colocar mais uma bagatela de lucro no bolso. Em relação à movimentação deles no mercado à vista, pessoal, lembra que a gente comentou com vocês que a gente estava tendo aí uma consolidação e que o fluxo estava comprador e que todas as consolidações anteriores a gente teve inclusive um rompimento para cima. Só que nessa consolidação a gente voltou para o patamar da consolidação anterior. E eles o quê? Numa ponta vendedora. Dos 700 que eles estavam de uma ponta compradora, colocaram o quê? 200 de venda hoje. Então, ajudaram nessa movimentação de queda para o nosso mercado. É isso que a gente procura a comentar com vocês da expertise do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha lá no mercado de opções, pessoal, dá só uma olhada no nosso quadro. Hoje foi o dia de show por parte deles. Pessoal, ponta compradora para as opções de Petrobras, lucro de 20,18%. Variação média nas opções que eles compraram. Nas opções que eles venderam de Petrobras, lucro de 3,05%. Dá uma olhada em Vale. Nas opções que eles compraram, variação média de 20,38%. E nas opções que venderam, variação média de 37,21% negativo. Conseguiram então ter um dia lucrativo tanto para as opções de Petrobras e Vale nas duas pontas. É isso que a gente sempre comenta com vocês aí no canal. Vamos ficar atento em relação à movimentação do fluxo estrangeiro, seja ele o fluxo oficial ou por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, pessoal, tá dado o recado. Hoje foi um dia de correção. Então vamos ficar bem atento em relação ao fluxo estrangeiro. Vou só comentar com vocês aqui um ambiente gráfico do pregão de hoje, porque a gente teve uma correção para o Ibovespa, que a gente rompeu aquele patamar que a gente tinha traçado como suporte, que foi um topinho lá de outubro. Então, o que a gente fez, pessoal? A gente traçou aqui um Fibonacci, desde o fundo do mês de dezembro, finalzinho de dezembro, até o topo que a gente fez aí no pregão de quinta-feira. A gente teve uma variação positiva de 9.800 pontos. Bem expressivo aí para o nosso mercado. Então, com o Fibonacci, essa primeira região de retração, que é de 0,382, 62.900 pontos. Exatamente vai coincidir aqui com esse topinho que a gente deixou para o mercado no final do mês de novembro. E também essa retração de meio, que exatamente foi uma região que a gente teve aqui uma congestão aí no mês de janeiro para o nosso mercado. Então vamos ficar bem atento, porque se a gente verificar, pessoal, o candle de hoje, a gente parou exatamente numa região que a gente tinha o quê? Um topo que a gente fez aqui no dia 17 de janeiro. Observe, depois a gente teve o quê? 2 dias de correção para depois retomar a alta para o nosso mercado. E também esse nível de preços coincide com o nível de preço que a gente teve aqui no início do mês de novembro. Também marcou um topo para o nosso mercado, depois a gente retomou aqui uma movimentação de baixa para o Ibovespa. Então, só para a gente matar essa movimentação, eu costumo traçar também, entre essas retrações aí, entre 0 e 382, uma outra movimentação de Fibonacci para a gente verificar. E olha que interessante, pessoal. Hoje a gente parou exatamente aonde? Em cima da retração de 618 dessa perninha de alta que a gente tem aqui dentro desse Fibonacci de maior prazo. Vamos ficar bem atento, porque caso a gente tenha aí o auxílio do fluxo estrangeiro comprador no pregão de amanhã, a gente pode ter uma retomada aí de alta para o nosso mercado diante desse ambiente comprador que a gente verificou aí desses dias anteriores, que hoje, por hora, eles cessaram no nosso mercado. Então, pessoal, fico por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos e vamos de olho sempre no fluxo estrangeiro que atua aí no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!